Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí para falar da partida entre LDU e Palmeiras, partida que acontece em Quito, no Equador, partida de ida da semifinal da Taça Libertadores da América, onde o Verdão vai com tudo aí em busca de um bom resultado para decidir a classificação no Allianz Parque na partida de volta. Nesse vídeo vamos aí reagir ao Zé Elias, ao Pascoal, Nicolete, direto do Equador, trazendo as últimas informações. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do Verdão. Os fãs de esportes, onde eu tomei muito sol fazendo link, 3 horas de link no sol, porque assim aqui em Quito, de manhã até 3 horas, 4 horas da tarde, aqui temos 2 horas a menos em relação ao horário de Brasília, é sol forte, chega no final do dia, fecha o tempo, chove e vai ser assim também no jogo desta quinta-feira, LDU e Palmeiras pela Libertadores na semifinal. Foi no jogo ontem, Independiente Del Valle e Atlético, hoje está armando esse temporal e a gente está num cenário aqui bem diferente do Maracanã, porque estamos em frente, vou até mostrar para você aqui, Plihal, em frente à casa da seleção equatoriana, ó, fica no meio do nada, um matagal, fica numa estrada paralela a uma rodovia principal aqui de Quito. E o Palmeiras, nesse momento, está iniciando o treinamento por aqui. O ônibus chegou agora há pouco e o Palmeiras vai fazer esse último treinamento. A estratégia foi chegar um dia antes para se adaptar à altitude de 2.850 metros. Chegou na terça-feira à noite. O Palmeiras vai realizar esse treinamento aqui na casa, no centro de treinamento da seleção equatoriana. E amanhã o jogo entra em campo para a semifinal da Libertadores, abrindo essa disputa contra a LDU. Nesse treinamento, 24 jogadores. Essa é a delegação do Palmeiras que veio a Quito. Sem o Everton, que está se recuperando da fissura na mão. E os 2 jogadores que passaram por cirurgia também estão se recuperando, o Paulinho e o Lucas Evangelista. E aí algumas dúvidas na equipe. Vai levar para esse confronto contra a LDU. No gol, joga o Carlos Miguel. Até tem uma curiosidade, porque do outro lado também não tem o goleiro titular, o Gonçalo Vale, que foi um dos destaques da LDU na classificação contra o São Paulo, fez 11 defesas no Morumbi, garantiu a classificação, depois a LDU fez o gol da vitória, conseguiu vencer no Morumbi, mas o goleiro foi muito importante e vem sendo muito importante nessa campanha da LDU na Libertadores, que chega na semifinal pela segunda vez. Desde 2008, quando foi campeão, a LDU não chega à semifinal. Então vai jogar o goleiro Alexander Domingues, o goleiro experiente de 38 anos, já tem passagem pela seleção equatoriana. Em 2023 jogou 2 jogos das eliminatórias contra Venezuela e Chile, mas nessa temporada apenas 22 jogos. Um goleiro que já está mais para o fim da carreira, experiente, mas vai fazer seu primeiro jogo de Libertadores nessa temporada. E ele é conhecido aqui, Plihal, como Dida, pela capacidade de defender pênaltis e também pela semelhança física. Do outro lado tem o Carlos Miguel, que também tem essa capacidade de defender pênaltis e também tem uma semelhança física com o Dida pela altura e tudo mais. Além dessa confirmação no gol, 3 dúvidas que a gente pode levantar nesse confronto. Na defesa, joga o Bruno Fux, depois da partida que ele fez no Maracanã contra o Flamengo, ou o Murilo, que é um jogador mais experiente, mais rodagem de Libertadores. No meio campo, Aníbal Moreno ou M. Martínez, o Aníbal Moreno. O Abel até vem, o Aníbal é o titular, mas ele até vem fazendo essa troca no meio campo, então de repente pode pintar uma novidade depois também da atuação do Aníbal Moreno no último jogo do Campeonato Brasileiro. E pelo lado direito, meio ataque, o Maurício disputa a posição com o Alan, jogador que vem se destacando quando entra e joga bem. Então é uma posição que a gente pode levantar a discussão nesse time do Palmeiras. A gente vai tentar levantar também qual será o time para esse confronto contra a LDU, o último treinamento nesse momento, quando começa a cair alguns pingos por aqui, viu, Plihal? Mas além do goleiro, a LDU não vai ter, aliás, leva como dúvida, né, o Lissandro Azugaray, que é o artilheiro do time dessa temporada com 11 gols e artilheiro nas últimas 3 temporadas da LDU. Então, também, se não jogar, vai ser um desfalque importante para a LDU. Do outro lado, o time joga em casa, o time equatoriano joga em casa, a gente sabe que é um time que é muito forte jogando no seu domínio.
está invicto nessa Libertadores, jogando em casa, 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate, empatou exatamente com o Flamengo na fase de grupos e já derrubou 2 brasileiros nas oitavas e quartas de final, venceu aqui o São Paulo por 2-0 e venceu também o Botafogo por 2-0. Mas do outro lado, vai pegar um Palmeiras que é muito forte também jogando fora de casa. Nessa Libertadores, 5 jogos e 5 vitórias, 100% de aproveitamento. O Palmeiras marcou 14 gols fora de casa nessa Libertadores e sofreu apenas 5. E aliás tem outro número que chama muita atenção sob o comando do técnico Abel Ferreira. Em 24 jogos fora de casa, desde que o Abel assumiu contra times estrangeiros, o Palmeiras tem 20 vitórias, 3 empates e só 1 derrota. Só perdeu para o Bolívar na altitude em 2023 e para um time reserva. O Palmeiras estava entre uma disputa de campeonato brasileiro, então escalou time reserva e é a única derrota fora de casa contra times estrangeiros sob o comando do técnico Abel Ferreira. O Palmeiras também vai buscar bater um recorde, porque se não perder para a LDU, apenas empatar, chega a 26 jogos de invencibilidade contra times estrangeiros. A última derrota é exatamente em 2023 para o Bolívar e entre 2000 e 2006 o Palmeiras chegou a 26 jogos, então por enquanto o Palmeiras tem 25, se sair sem derrota aqui de Quito, bate esse recorde. Então são muitos números, a equipe da LDU muito forte em casa, o Palmeiras é muito forte jogando como visitante, é uma encrenca para os vizinhos aqui da América do Sul. Mas do outro lado também tem o time que chega empolgado e faz valer o fator casa, porque nessa temporada, Plihal, a equipe da LDU só tem 1 derrota em 21 jogos em casa, jogando no seu estádio. Então é um confronto bem interessante que a gente vai acompanhar nesta quinta-feira, e o Palmeiras com essas dúvidas no time titular. Plihal. Amanhã vai ser a segunda derrota em casa, pode escrever aí. E você tem 2 desafios aí para as próximas horas, a gente vai até às 8 da noite, decifrar mais pistas da escalação do Palmeiras e também arrumar um lugar coberto, porque você volta ainda dentro desse equipe F com mais informações de LDU e Palmeiras. Palmeiras é largo, hein, Pascoal? Não joga o goleiro e talvez não jogue o artilheiro do time na Libertadores. Na temporada, largueza, hein? Que isso, a sorte completa. Que isso? Pô, que isso, Pascoal? Eu não sei, vamos aguardar, né? Porque o goleiro... O goleiro é bom pra caramba. Não vai jogar, muito. Isso aí, o Domingues... O Domingues vai jogar no gol, ele tá até na foto ali. Ele é bom goleiro também, né? Bom goleiro. Conquista da Sul-Americana. Ele é bom goleiro. Agora, o estilo de jogo da LDU... de jogar com uma linha de 3 zagueiros, 5 homens no meio campo e 2 atacantes, é um estilo de jogo que às vezes impõe muitos problemas para o Palmeiras, né? Exatamente por esse povoar do meio campo, fica muita gente no meio campo. Sim. Então o Palmeiras às vezes tem dificuldade quando joga com o time, mas se conseguir desgarrar dessa linha de marcação do meio campo, o Palmeiras tem 2 jogadores que podem decidir a partida, Sim. né? O Vitor Roque e o Flaco Lopes. Eu acho que é uma situação que vai ser vivida, isso deve ser preparado agora, inclusive, pelo Abel, para a partida de amanhã. A sorte acompanha os bons mesmo, né? Você tem toda a razão. O Palmeiras chegando com 2 dias de antecedência ao jogo. Me lembro do último time brasileiro que esteve lá, o São Paulo chegou em cima da hora, não conseguiu nem campo para treinar, teve que treinar no hotel. O Palmeiras consegue as coisas também, não é por acaso. São os pequenos detalhes que fazem a diferença. Toda a diferença. Lá não é só a LDU. Talvez o maior adversário do Palmeiras lá não seja o seu adversário, mas a condição de superação que esse time vai ter, né, Daniel? Porque na verdade o problema todo lá é esse, como você está dizendo, a altitude. É o estádio Casablanca, o estádio da LDU. E um detalhe desse estádio é o seguinte: você já esteve lá, você deve lembrar disso. O Casablanca ele fica num bairro mais alto na própria cidade de Quito. Então ele tem altitude dentro da cidade, que já tem altitude, como se fosse aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o Alto da Boa Vista, que é um bairro mais elevado, né? Então ele fica no alto do alto. É complicado respirar lá, até para quem está trabalhando
trabalhando, pô, já fui trabalhar lá, é bem complicado. A bola pega outra velocidade. O pessoal fala, não, por que se fala tanto da altitude? Porque quanto mais alto, menos ar, o ar é mais rarefeito. Então a velocidade da bola muda. O cara tem um tempo de raciocínio que o corpo está acostumado, é chamada memória bioquímica, né? Quando o corpo está acostumado a uma determinada situação. Então o cara está vendo que a bola está se aproximando, né? E se prepara para dominar. Lá no estádio lá da LDU, a bola se aproxima muito mais rápido do que ele está acostumado. Então ele erra o domínio, mata na canela. Mesma coisa é a força no pé para ele dar o passe ou para ele chutar. Qualquer toquinho na bola, a bola vai longe, porque não tem a resistência do ar. Então o cara vai dar um passe, por exemplo. É muito comum, o jogador relata muito isso, dificuldade de trocar passe, não apenas de correr e respirar. Então quando o cara vai dar um passe, ele está acostumado a botar uma determinada força na bola, né? Só que aí já não pode mais ser aquela força, porque se ele der o passe com aquela força de sempre, a bola vai sair para lateral. Chute também, o cara arma às vezes para dar um chutão e aí isola a bola fora do estádio, porque não tem resistência do ar. Então a altitude ela prejudica muito o desempenho dos times que não são da altitude. Dito isso, não serve mais de argumento. Por quê? Porque esse time do Palmeiras é cascudão, né? Um monte de jogador que já jogou em outros times do futebol sul-americano, jogadores que não são brasileiros, que já jogaram no futebol sul-americano de maneira geral, que são experientes, né? Tem Vitor Roque aí, quer dizer, ninguém é novinho nessa brincadeira. É todo mundo cascudo. Então tem que chegar lá e fazer o jogo que a altitude permite fazer. Se não dá para correr o tempo todo em cima do adversário, buscar a marcação no campo de ataque, você segura um pouco mais na defesa, só vai na bola boa, solta lá o Vitor Roque, puxa o time um pouco mais para trás, né? E aí você busca fazer o seu jogo, Edilson, porque não tem jeito, a altitude está lá. Né? Não adianta a gente ficar todo o programa e toda vez que vai jogar um brasileiro na altitude, porque altitude, porque altitude, porque altitude. Os brasileiros têm que aprender a conviver com isso e acho que o Palmeiras tem condição, até porque o Abel Ferreira também não é bobo, já jogou lá, Palmeiras campeão de Libertadores, tem tudo para sair com grande resultado. Agora, essa LDU, o Edilson, essa LDU é bem mais ou menos, né? Não chega aos pés da LDU lá de 2008, 2009. Mas ela olha quantos brasileiros, sorte, né? Olha quantos brasileiros ela eliminou até chegar aqui agora com o Palmeiras. É bem mais ou menos. Mas está eliminando. Sim. Eliminou o São Paulo, eliminou o Botafogo. Essa LDU aí. Entendeu? De fato, mas assim, o time tecnicamente ele fica muito mais abaixo de algumas outras equipes da LDU que a gente viu. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não tem monstro, não tem bicho papão. A altitude é um problema, mas a LDU também não é tão problema assim. Olha lá a dificuldade de domínio de bola da zaga do Botafogo ali no lance do gol, tá vendo? Esse é o problema da altitude. Final brasileira, Edilson. Final brasileira, Flamengo e Palmeiras. Final brasileira. Você não acredita, né? No final brasileiro? Eu acredito. Apostaria. Até porque o Palmeiras vai ganhar lá e vai atropelar aqui. Sim. E acho que o Flamengo tem a grande chance hoje. A chance do Flamengo de ir para esta final, ou quem ainda me coloca em dúvida, é de quanto ele vai ganhar hoje. Verdade. Porque se ele for ganhar só de 1-0, vantagem mas vai ser complicado lá. Então, ele tem que fazer... Eu acho até 2 pouco, entendeu? É melhor ter 2 do que ter 1. Né? O ótimo é sempre inimigo do bom, né? É verdade. O ótimo é sempre inimigo do bom, né? Agora, 2 não garante a classificação. Não. 3 já garante. 3 já garante a classificação. Então, o Flamengo depende do jogo de hoje para ter essa vantagem. Saber como é que ele vai encarar a segunda partida. Então, está nos pés hoje do Flamengo para ir para a final. Hoje é o jogo que ele vai se classificar. É verdade. Vai depender do desempenho hoje, da vitória de hoje, de quanto vai vencer hoje. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras. Palmeiras que faz o último treino lá no Equador, visando a partida desta quinta-feira contra a LDU. Tem tudo para ser um jogo difícil. A LDU, principalmente na altitude, tem dificultado as coisas para os adversários. A LDU eliminou o São Paulo, eliminou o Botafogo, então vem forte aí.
mas com certeza o Abel Ferreira está preparando lá o melhor Palmeiras para essa partida. Verdão tem duas dúvidas, né? Uma, se vai com 3 zagueiros, e aí jogaria o Gomes, Bruno Fux e o Murilo, ou se joga com 2 zagueiros, 3 ou 2. Se jogar com 2, aí é Gustavo Gomes e creio eu que o Murilo joga. Bruno Fux deve sobrar para o Murilo. A escalação confirmada, né? 1 hora antes da partida. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.